Bom, vamos voltar às Nações Unidas. Entre os discursos de mais destaque na Assembleia Geral da ONU, certamente aparecem o do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o do ditador chinês, o Xi Jinping. O Biden elogiou a retirada das tropas americanas do Afeganistão. O Xi Jinping, já falei aqui, prêmio de cara de pau para ele, defendeu no mesmo discurso o Partido Comunista Chinês, que está lá no poder há 72 anos, nunca perdeu uma eleição, porque não tem, né? E ele defendeu também a democracia, Ana. Que coisa maravilhosa, Bonitinho, né? Prêmio né? Gimo Cupim para ele. Agora, faltou alguém perguntar qual democracia, né? Se é a democracia que ele prega num discurso hipócrita desse, ou se é a democracia dos uigures, dos chineses que estão nos campos de concentração, o nome é esse, né? Campos de concentração na China, as mulheres uigures que estão sendo esterilizadas, ou a democracia, já que fala-se tanto aí, né, no meio ambiente, na preocupação com o meio ambiente. No entanto, ninguém toca no assunto, muito menos o Xi Jinping, de que os 9 grandes rios da China poluem os oceanos, os pulmões do mundo, né? Muita gente fica aí como um papagaio repetindo a Amazônia, os pulmões do mundo, a Amazônia, e não é bem assim, né? A primeira aula lá da 5ª série a gente volta, os oceanos são os pulmões do mundo e ninguém fala, né, do campeão de poluição nos oceanos. Aquele capitalismo que eles têm lá é um capitalismo de Estado, selvagem, que, como você falou, agride o meio ambiente, né, baseado em muita espionagem industrial, em pirataria e em exploração de mão de obra, que é outra agressão aos direitos humanos. Exatamente. Inclusive, antes da pandemia, em janeiro de 2020... o Donald Trump, o então presidente norte-americano Donald Trump, ele assinou a primeira fase do acordo comercial com a China. E por que a segunda fase não saía do papel? Porque Donald Trump, né, ótimo, excelente negociador, ele encrencou com o roubo de propriedade intelectual que a China hoje, ela está espalhada. A China se espalhou por todos os Estados Unidos. Você entra nas universidades, os chineses estão lá, espiões, né? Stanford prendeu uma pesquisadora chinesa aí relacionada com o Partido Comunista Chinês, que mentiu para as autoridades federais americanas para entrar nos Estados Unidos e entrar como pesquisadora dentro de Stanford. A UCLA também, né? A Universidade da Califórnia, de Los Angeles, minha querida UCLA, onde eu me formei em arquitetura, também prendeu uma pesquisadora que estava destruindo computadores dentro da UCLA. A polícia de Nova York, NYPD também, um espião foi preso dentro da polícia de Nova York. Então, assim, o Donald Trump, ele conseguiu detectar isso, né? E como o próprio um dos melhores presidentes, né, que eu considero da história norte-americana, o Abraham Lincoln, ele falava, os Estados Unidos têm uma potência muito forte, uma estrutura, pilares muito sólidos, democráticos, né, mesmo ali dentro da Guerra Civil, era porque os nortistas queriam libertar, né, os escravos, entre outras coisas. E ele dizia, né, a única forma de você demolir a América é de dentro para fora. E os chineses entenderam, os comunistas entenderam. Então, hoje você vê, Hollywood está tomada. Eles tentaram, né, os soviéticos tentaram esse movimento ali nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, dentro de Hollywood, nos anos 60. O próprio presidente Reagan, quando era presidente do Sindicato dos Atores, ele tinha uma relação ali estreita com o FBI, com a CIA, exatamente para mostrar onde os soviéticos poderiam estar infiltrados para usar Hollywood como mecanismo de propaganda, e isso está acontecendo de novo. Eu acho que a gente está numa Guerra Fria 2.0 e eles estão ali no silêncio, porque hoje a guerra que a gente vê, né, Lacombe, não é com porta-aviões e tanques, é a guerra da informação, né? A guerra de quem está infiltrado nos lugares chaves e dentro da maior potência do mundo hoje ainda, os Estados Unidos, eles estão infiltrados em lugares muito importantes, que é as universidades, as forças policiais, o entretenimento. A gente vê a NBA também, aí LeBron James não, né, fala mal do capitalismo, virou bilionário recentemente,
né, e ajoelha aí para o Partido Comunista Chinês. Então, é muito bonitinho esse discurso aí da ONU, que inclusive Donald Trump, ele colocava o dedo na ferida ali nos discursos dele. Sobre o Afeganistão, acho que não vou cansar a beleza aí dos nossos espectadores, um verdadeiro desastre que até hoje a popularidade de Joe Biden, o Rodrigo pode até falar mais sobre isso também, está derretendo, né? Existem institutos de pesquisa que dão aí 41%, 45%. Está derretendo. Até hoje são centenas de americanos que ficaram para trás no Afeganistão. Cães militares ficaram para trás, 85 bilhões de dólares em equipamentos. Ou seja, acho que está todo mundo já bem ligado e acordamos que a ONU, tão boazinha quando nós éramos crianças, né? Todo mundo, não, a ONU quer o bem do mundo. A gente sabe muito bem que hoje a ONU não passa de um braço, né, desse novo projeto de poder aí do comunismo. Bom, citou Constantino aí, quer dizer, então, popularidade do Joe Biden caindo. E a do Xi Jinping? O que dizem os institutos de pesquisas da China? Existe isso lá? Esse que é o ponto, né? A do Biden está exatamente isso. A última pesquisa que eu vi estava 43, então é exatamente o número que a Ana disse, mas depende do instituto. Mas o fato é que derreteu, né? E já deve ter gente com saudade do Trump, mas não vai admitir isso nunca, né? Porque ele era terrível, homem malvado e tudo. E aí veja que coisa, né? O Joe Biden tratando os haitianos da forma que está tratando, rechaçando da fronteira. O que, veja, é até um debate saudável sobre o que pode ser feito de forma realista nas fronteiras. Também não pode abrir e escancarar como na retórica sempre pregou o Partido Democrata de uns tempos para cá, porque isso seria a implosão da América. Mas não deixa de ser curioso ver jornalistas que eram muito simpáticos ao Joe Biden e que achavam que ia haver uma grande mudança nessa área, né, decepcionados e irritados com a política dele nesse sentido, e no Afeganistão um fracasso total. Na China é isso, né, Lacombe? Na China é um partido que está comemorando mais de 70 anos no poder, mais de um século de existência, e com mão de ferro, né? E eu acho engraçado que a coisa mais importante aqui é exatamente como a Ana abriu a resposta dela, né? Que democracia. Porque isso pode parecer uma discussão boba, né, sobre semântica, mas isso é que está no pilar do problema. É você aceitar na era do da pós-verdade, do pós-moderno, você aceitar, né, ao mesmo tempo que não existem verdades e que tem que combater as fake news, que é a postura incoerente dessa turma. Então, antes de qualquer debate, os nossos telespectadores deveriam, com os seus contrapontos ali, né, questionar o que o outro lado entende pelos conceitos. Quando falarem, não, mas eu defendo, mas é diferente de você. Tá, então defina a democracia. Porque se você tiver que definir democracia, de qualquer forma minimamente objetiva e histórica, vai ficar claro que a China tem qualquer outra coisa menos isso, né? Então, os democratas são os primeiros, né, os que se dizem democratas e tolerantes, são os primeiros a defender, ou aplaudir, ou passar pano, ou mostrar alguma cumplicidade e subserviência a regimes que claramente atentam contra as liberdades e a democracia. Fiuza, seu comentário aí sobre os discursos do Biden e do Xi Jinping. O Biden é o pai da pandemia, né? Assim, o que mais a gente pode dizer? Qual é a primeiríssima classificação desse homem hoje? Ele é o pai da pandemia. Ele é um ditador que escondeu o nascimento dessa pandemia ou não escondeu. O Xi Jinping, mandou, né, você diz? Bloquear. Oi? O Xi Jinping, né? Você falou Biden, mas o Xi Jinping. Eu falei o Biden? É porque eles são a cara um do outro, né? O Biden é o candidato dos sonhos do Xi Jinping, porque hoje a China... Por que Hollywood, ou uma elite intelectual americana, né, que fazia ali, aparentemente, uma defesa do Dalai Lama, né, do Free Tibet, não tinha isso? Vocês ouviram falar nos últimos tempos sobre essa defesa do Tibete na elite intelectual burguesa americana? Isso acabou, né? Sabe por que isso acabou? Porque agora o bonzinho é o ditador chinês e ele não gosta que fale da independência do Tibete. Então, o Biden é isso, é o candidato dos sonhos do Xi Jinping, né? E o Xi Jinping é o pai da pandemia, o Xi Jinping é o ditador
de onde saiu esse vírus desgraçado, né? E isso está em investigação dentro dos Estados Unidos. Nós sabemos que se impôs uma tese no início de que esse vírus tinha uma evolução natural. Nós sabemos o quanto a contestação, ou pelo menos a dúvida sobre isso, foi censurada violentamente no início, e hoje isso é uma hipótese que está em investigação, plausível, certamente a mais provável, de que veio de um laboratório, né? Ele recebeu manipulação humana e ganho de função para a transmissão entre humanos. Essa hipótese é muito séria, ela está em investigação no Senado dos Estados Unidos, e o investigado é o Dr. Anthony Fauci, investigado, inclusive, por, supostamente, bancar pesquisas de ganho de função no laboratório de Wuhan, onde surgiu a pandemia. Só dá para falar do Xi Jinping, Lacombe, com esse contexto. Então, é o ditador bonzinho? Então, vocês acordem, porque esta lavagem cerebral a que eu me referi, né, essa expressão tão gasta e tão atual, ela faz exatamente hoje a troca de sinais, né? Você defende o ditador, você defende práticas ditatoriais como um lockdown, que não salvou ninguém, um slogan burro e grosseiro, fique em casa, sem critério, sem organização, sem um mapeamento de vulneráveis, nada. Uma pura e fajuta propaganda de controle, autorizando as forças de segurança a bater na população. Coisas de ditadura, vocês não estão ligando o nome à pessoa? Métodos de ditadura que a gente já falava lá atrás, antes de aparecer a vacina. Eles só vão soltar o cabresto na hora de impor a vacina. Veio essa vacina, a gente já falou bastante dela hoje, não preciso mais me alongar, mas sem precedentes, vacinas feitas em cima da hora, sem precedentes, tentando atacar uma pandemia com vacinação em massa, tudo uma temeridade para vários infectologistas e epidemiologistas laureados, não sou eu que estou dizendo. E, no entanto, você, o cérebro lavado, agora eu vou falar para você, o cérebro lavado, você está se sentindo bonitinho, está se sentindo pertencendo, está se sentindo aceito, repetindo esta cartilha, repetindo uma lavagem, né? Você está repetindo métodos de controle autoritário, né? Já falamos exaustivamente aqui no programa. Não seria, mesmo que as vacinas fossem eficazes, não seria absolutamente o caso da obrigatoriedade, né? Façam o balanço de riscos da doença versus os riscos da vacinação. Mas desde o lockdown, aí eu quero que você, querido cérebro lavado, faça a conexão. O lockdown também era a mesma grosseria. O lockdown também era a mesma estupidez de falta de critérios. O lockdown também não protegeu os vulneráveis. Ele dizia que era todo mundo. E era mentira, porque os transportes circularam aglomerados, apinhados de gente. E vocês ficaram na quarentena VIP lá, no sítio, dizendo fique em casa, e vendo o povo lá nos transportes aglomerados, né? Então, nunca houve absolutamente nenhum critério, nenhuma racionalidade nesse suposto enfrentamento à pandemia, e o Xi Jinping é a grande coqueluche, já que a gente está falando, né, desse linguajar de segurança sanitária. O Xi Jinping ele é o principal polo de propagação dos métodos ditatoriais que estão sendo aceitos por gente que, olha, vocês receberam escola, vocês receberam bons exemplos. A Ana sempre fala aqui, né, das grandes referências de liberdade nos Estados Unidos da América, dos presidentes, do Ronald Reagan, dos pensadores, né? Então, vocês receberam no Ocidente um colinho de civilização quentinho, com todos os valores redondos, fáceis de entender, e vocês estão jogando tudo isso no lixo. Estão jogando isso tudo no lixo por uma propaganda ditatorial.
por um rascunho de nazismo vocês estão fazendo, né? Porque está mais fácil, porque a maioria, porque a imprensa está toda fazendo isso. A imprensa está toda repetindo segurança de imunizantes que não existem, que ela não sabe, não é isso? Esses chefes de Estado. Então é o seguinte, para concluir, esse é o momento do indivíduo. Esse não é o momento do rebanho, esse não é o momento da manada. Está gostoso seguir aí os carinhos do lobby, mas esse é o momento. Se você quer, né, ter uma vida legal, se você não quer virar aí um apêndice de ditadura, é o momento seu de você olhar em volta, no seu meio, no seu contexto, na sua família, na sua sala de aula, no seu escritório, no seu local de trabalho, e ler, companheiro. Porque inteligência, ou pelo menos bagagem, você tem, cérebro lavado. Você tem essa bagagem. A sociedade lhe deu essa bagagem. Você deve a ela esse retorno. Senão você é um menino mimado que vai virar uma marionete do Xi Jinping.